o nosso curso de resistência dos materiais pelo capítulo 1, conceito de tensão. Sejam bem-vindos a esta videoaula. Eu não vou passar por tantos detalhes nestas explicações para que o vídeo não fique muito pesado. Falarei o que for principal e peço que vocês repitam o vídeo se tiverem alguma dúvida. E essas dúvidas, ainda persistindo, iremos analisá-las na semana que vem, na nossa aula de dúvidas, ok? Que eu vou orientá-los direitinho a respeito também. A introdução do conceito de tensões. O principal objetivo do estudo da mecânica dos materiais é proporcionar ao engenheiro os meios que o habilitem para análise e projeto de várias estruturas, ou até mesmo elementos de máquinas, sujeitos a diferentes carregamentos. A análise da estática e o projeto de uma dada estrutura implicam na determinação das tensões e das deformações. Portanto, nesse primeiro capítulo, vamos analisar o conceito de tensões. Falando um pouquinho, então, sobre forças e tensões, aqui nós temos uma estrutura que é uma treliça, formada por duas barras, uma treliça menor possível, essa barra BC e esta barra B. Eu acredito que vocês percebam que, em função desta carga, 30 kN aplicada no nó B, esta barra é de compressão e essa barra aqui é uma barra de tração. Se nós analisarmos, então, os esforços, talvez aí pelo método dos nós, que é aplicável, no caso, nesse tipo de estrutura, nós temos aqui a força na barra AB igual a 40 kN e a força na barra BC igual a 50 kN. Então, analisando este nó, fazendo o somatório em x e y iguais a 0, vamos obter esses dois resultados. Esses resultados, portanto, representam o primeiro passo na análise da estrutura, mas não nos levam à conclusão de que as barras vão suportar as cargas com segurança, logicamente. O fator de que cada barra vai suportar ou não a força interna, a força que lhe é aplicada, não depende só destes valores encontrados para cada barra, mas também da área da seção transversal da barra e do material com que ela foi construída. Então, logicamente, uma estrutura só estará bem dimensionada, conhecendo os esforços internos, também o material de construção e, além disso, a seção em que o material, cada peça, tem no seu dimensionamento, ok? A força interna BC representa a resultante de forças elementares que se encontram distribuídas em toda a área da seção transversal da barra. A intensidade dessas forças distribuídas é igual à força por unidade de área na área A da seção transversal da barra BC, conforme mostra esta figura. Então, aqui nós temos a figura número 3 do capítulo 1. Aqui eu tenho a representação da resultante das forças que se distribuem nessa seção transversal da barra. E aqui a distribuição, como que os esforços ocorrem, considerando que esses esforços se distribuem por igual. E aí eu apresento primeiro o conceito de tensão, que nós vamos chamar posteriormente de tensão normal. A relação força por área, sendo que a distribuição de forças encontra-se numa direção perpendicular à seção transversal. Então, sempre que uma força se distribui perpendicular à seção transversal, a área em que nós consideramos, nós chamamos esta tensão de tensão normal. A força por unidade de área ou a intensidade das forças distribuídas numa certa seção transversal, chamada, portanto, de tensão, adiantando, tensão normal atuante na seção, e é indicada pela letra grega sigma.
Para indicar a tensão de tração, no caso de barras tracionadas, vamos tomar um sinal positivo. E no caso de uma barra comprimida, o sinal será considerado negativo. Então, aqui nós temos mais uma vez uma representação, uma força centrada, passando pelo centroide, portanto, centro geométrico da seção. Esta força se distribui nesta área, desta maneira, considerando uma distribuição uniforme, tensão, portanto, força sobre área. No Sistema Internacional de Unidades, a força é expressa em newtons, a área em metros quadrados e a tensão, força por área, newtons por metro quadrado, denominada de Pascal. Esta é a representação do Pascal. Sabemos que 1 kPa refere-se a 10 ao cubo do Pascal, 1 megapascal, 10 à sexta, e 1 gigapascal, 10 à nona do Pascal. Então, estas unidades aqui são muito importantes, porque em exercícios, todas elas serão consideradas para a representação de tensões. Aí nós teríamos também unidades inglesas, para poder fazer a nossa análise de força, de área, de tensão, mas o sistema inglês nós não vamos considerar neste caso. Aqui algumas transformações, né, como que eu transformo libras para newtons, né, e também para o sistema inglês, como eu disse, serve apenas de observação. Vamos supor que a barra BC, daquela nossa treliça, seja constituída de aço e possua um diâmetro de 20 milímetros. Então, a força na barra BC era igual a 50 kN, portanto, 50, 10 ao cubo, newtons. A área tendo diâmetro 20 milímetros, colocando em metros quadrados o resultado da área, π R2 sobre 4, a área do círculo, área, portanto, 314, 10 a menos 6 metros quadrados. A tensão, força sobre área, newtons por metro quadrado, eu teria, então, 159 vezes 10 à sexta, o que equivale a mega, então 159 megapascal. Esta é a tensão, a distribuição de forças que ocorre na seção da barra BC da treliça representada, cujo diâmetro foi dado, então, 20 milímetros. Supondo que o aço da barra tem tensão admissível à tração igual a 165 megapascal, então, nesse nosso exemplo, a tensão que calculamos de 159, sendo menor do que a tensão do material, tensão admissível, que veremos ainda nesse capítulo o que significa, uma tensão já que se inclui o coeficiente de segurança, a barra BC iria então suportar a carga de tração aplicada nela de 159 megapascal. E no capítulo 2 vamos estudar também as deformações provocadas por esses esforços. Tópico número 3, vamos falar agora sim das forças que solicitam, chamadas forças axiais em barras, e das suas respectivas tensões, chamadas de tensões normais. Então, a força BC, que atua na barra, tem a direção do eixo da barra. Dizemos, então, que a barra está sujeita a uma ação de forças axiais, devido à força resultante atuar no eixo da barra, na mesma direção. As forças internas são perpendiculares, ou chamadas de normais, ao plano da seção transversal, e as correspondentes tensões são chamadas de tensões normais. A tensão sigma, força sobre área, portanto, representa o valor médio dessas tensões na seção transversal, e não o valor específico da tensão num determinado ponto.
Então, se quiséssemos analisar um valor específico, teríamos que tomar uma área elementar e usarmos aqui a definição de limite quando ΔA tende a zero. Aqui só uma confirmação que a força resultante que solicita a barra nada mais é do que uma integração das forças elementares em cada elemento de área, e poderíamos substituir esse elemento de força, ou essa força elementar, por sigma ΔA, ou sigma dA, cuja integração desse resultado, nós voltamos aqui na força resultante. A figura 6, então, ilustra o perfil da distribuição de tensões em 3 seções da barra. Aqui vocês percebem as 3 seções. Vejam que numa seção em que está distante da aplicação da força, na realidade a distribuição desses esforços aqui é praticamente uniforme. Se eu tomar seções onde a força aplicada é muito próxima dessas seções, nós teríamos aqui uma concentração maior de esforços no meio da seção e menor nas laterais. Nós iremos ver isso nos próximos capítulos, ok? Então, nesse capítulo, sempre que nós formos analisar exercícios, por exemplo, iremos tomar uma seção transversal não muito próxima da aplicação do esforço. Muito bem. Aqui novamente mostra uma força aplicada no centroide da seção. E se eu quero analisar a tensão que ocorre numa seção mais distante, a aplicação da força, desde que a força passe também pelo centroide desta área considerada, nós vamos tomar esta distribuição uniforme, fazendo com que o resultado seja igual em todos os pontos da seção, cuja tensão é força sobre área. Portanto, aqui mostra novamente que esta força está aplicada no centroide da seção. Essa outra figura mostra o caso de uma carga axial que é excêntrica, portanto, a distribuição de tensões não seria uniforme na seção. Então, aqui eu tenho uma força centrada nessa seção, mas excêntrica em relação a esta seção. Então, essa força, quando transferida, analisado o seu efeito para esta seção, nós vemos que a força gera um momento, então eu teria um esforço de flexo-compressão, uma flexão aliada à compressão. Isso nós veremos somente no capítulo 4. Falando um pouquinho sobre tensões e cisalhamento, a resultante das forças internas na seção transversal de intensidade P é chamada de força cortante na seção. Já vimos isso lá na mecânica, que se nós tivermos uma força que solicita, por exemplo, uma barra, segundo uma direção perpendicular ao eixo, essa força produz um corte, um cisalhamento. Então, nesta seção, cuja resultante de um lado é P, a do outro lado seria P também. Aqui consta P' porque o sentido é contrário a P, mas em módulos seriam iguais. Então, esta seção transversal, mostrada aqui nesta figura B, está sujeita a um corte, a uma solicitação de corte, que nós chamamos de cisalhamento. Então, esta força cortante, ou força de cisalhamento, produz na seção uma tensão de cisalhamento. Dividindo, então, a força cortante pela área, nós vamos obter a tensão média de cisalhamento na seção.
Tensão média, porque lá no capítulo 5, mais à frente, iremos analisar valores definidos para cada ponto da seção para esta tensão de cisalhamento. E a esta tensão, portanto, chamada de cisalhamento, nós vamos denotar pela letra grega tau. Então, tensão de cisalhamento média na seção, esforço cortante sobre área. A distribuição de tensões de cisalhamento na seção, como eu disse, não é uniforme quando a seção não é pequena, que deve-se considerar variações. Vamos ver isto melhor no capítulo 5. A tensão de cisalhamento ocorre normalmente em parafusos, rebites, pinos, que unem diversas partes de estruturas. O rebite, que é mostrado na próxima figura, estará sujeito a cisalhamento simples. Nesses casos, a área será da seção transversal do rebite. No entanto, os dois rebites mostrados estão sujeitos a cisalhamento duplo, na figura 11. Então, aqui nós temos primeiro a figura 10, onde o rebite une duas peças. Com estas solicitações de esforços nas barras, eu tenho uma solicitação de corte no rebite. Então, esta seção transversal do rebite está sujeito a uma resultante de força na direção da seção. Então, aqui eu tenho o esforço cortante nesse rebite, solicitando o rebite, como eu disse, a cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento vale força sobre área. E no caso do rebite, seção circular, a área da seção é πd2 sobre 4. Assim eu calcularia a tensão média de cisalhamento no rebite. Essa figura 11 mostra o que nós chamamos de um cisalhamento duplo. Aqui eu tenho 3 peças, na verdade 4, né? 2 superiores, uma de cada lado aqui, mas cada rebite une 3 peças. Então, em função dessas forças aplicadas nas peças do meio, eu teria em cada rebite 2 seções de corte. Reparem aqui que eu teria uma seção de corte entre a força superior nesta barra e a força na barra do meio, esta força aqui, e mais uma seção de corte entre esta força da barra do meio e a força na barra de baixo. Portanto, 2 seções de corte. Dizemos que esse rebite está sujeito a um cisalhamento duplo. Aqui aparece, portanto, um esforço cortante no rebite, nesta seção, e um outro esforço cortante nesta seção. Então, cada valor desta força cortante refere-se à metade da força de solicitação. F sobre 2, portanto. Como se fossem reações de apoio. Eu tenho uma solicitação e eu tenho 2 peças que dão sustentação a esta barra. Ok? Então, cada força Q é igual a F sobre 2. Então, quando nós temos um cisalhamento duplo, nós precisamos dividir a força principal, a força de solicitação, por 2, para calcularmos a tensão de cisalhamento no rebite. Então, fica F sobre 2 dividido pela área. E, finalmente, em termos de análise de tensões, o terceiro caso são as tensões de esmagamento. No caso de parafusos, pinos, rebites, eles provocam tensões de esmagamento na superfície de contato das barras. Então, quando eu tenho uma barra e nela passa um rebite,
nós temos aqui forças de ação e reação entre a barra e o rebite. Então, essa tensão de esmagamento é dada sempre força sobre área. A tensão de esmagamento não deixa de ser uma força normal, portanto, força sobre área. Só que a área a ser considerada é chamada de uma área nominal, cujo valor médio é T vezes D. T significa a espessura da barra e D significa o diâmetro do rebite. Então, essa área de contato depende muito se há um aperto, se a barra é justa em relação ao rebite ou se tem folga. Então, nunca se sabe exatamente qual que é a área de contato. Por isso, toma-se, para calcular a tensão de esmagamento, um valor nominal dessa área, T vezes D. Então, toda vez que nós quisermos calcular tensão de esmagamento numa barra, tensão provocada pelo rebite, ação e reação de esforços, eu tenho que utilizar esta equação aqui. F sobre T vezes D. Muito bem, aqui tem um exercício, que é a mesma treliça que nós analisamos no início desse capítulo, treliça com duas barras, que nós temos as dimensões, os nós e a solicitação. No nó B, portanto, uma força de solicitação 30 kN. Na mecânica, também já vimos, nós podemos chegar até a análise das forças internas. Então, essa barra tem uma solicitação de tração, que nós vimos lá atrás, se não me engano, 50 kN, e esta outra de 40 kN. Então, os esforços que atuam nas barras, nós podemos obter com as equações da estática plana, analisando o nó, somatório em x igual a zero, y igual a zero. Agora nós vamos além. Agora nós vamos pegar essa estrutura, vamos analisar todas as suas partes, conexões, e vamos calcular as tensões que ocorrem em cada uma das suas partes. Então, esta é a figura, aqui está colorida para facilitar a análise. Então, eu tenho aqui uma vista frontal da minha treliça, duas barras, uma vermelha e uma azul. Eu tenho chapas aqui dando apoio nos nós, recebendo as barras. Tenho mais uma outra chapa aqui, uma outra peça, onde é aplicada a força de 30 kN. Aqui eu tenho extremidade achatada dos dois lados desta barra, de seção circular, diâmetro 20 milímetros. Essa barra é uma barra de seção retangular, 50 milímetros. Olhem aqui na outra vista de baixo, 30 milímetros. Esta chapa, esta peça que dá suporte neste nó, no nó A, para esta barra, ela tem cisalhamento duplo neste pino. Esta outra chapa em amarelo tem um cisalhamento simples. E aqui nós temos o encaixe desta peça em vermelho com esta peça em azul, que se abre aqui em ferradura, e mais esta peça em verde, que também é um V. Ok? Então, para a nossa próxima aula, eu gostaria que vocês analisassem esta figura, passo a passo, procurem entender com detalhes a figura em todas as suas vistas. Eu acredito que vocês percebam que essa vista auxiliar é olhando de cima para a estrutura. Essa outra vista auxiliar olhando de baixo, enxergando esta barra e as suas conexões. E aqui uma vista que mostra o detalhe deste pino B, olhando de frente, portanto. Então, procure entender bem esta figura, porque nós vamos precisar de fazer a análise dela por completo, para a próxima aula analisarmos as tensões
normais, que envolve também esmagamento, tensões de cisalhamento em todas as partes da estrutura, nas duas barras, nas chapas, nesse suporte, nos pinos. Então, tudo isso será analisado na próxima aula, só que eu repito, para isso, analisem essa estrutura, procurem enxergar, deem uma pausa no vídeo se precisarem, ok?